peão, tá na hora de acordar, acorda, peão. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia a todos que nos veem, que nos verão, né? Não sei se vai ser tarde, se vai ser noite, como diz uma amiga minha. Bom dia para quem é do dia, adorei isso. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para os que são da noite, para os que estão na madruga. Bom dia, Renato Bento Luiz, Denis Lantier, pais do Acorda Peão, que não estão aqui conosco agora, mas a partir da semana que vem esperamos que nesse novo projeto, nesse novo estúdio, eles já estejam conosco. Bom dia, professor Gustavo. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia também aos nossos diretores aqui, produtores, Marielle, Fabrício, a todos vocês que nos acompanham de perto ou de longe, aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Brasil, aonde quer que você esteja nesta manhã, onde nós tivemos aí muitos assuntos que nortearam a nossa vida durante esse final de semana, que tem como apontamento aí aqui a confirmação daquilo que nós já temos aí apresentado na consolidação do projeto do governo, e nós não podemos deixar de começar com os dados da Covid, não é mesmo, doutora? Pois é, é muito ruim isso, né? Muito chato. Porque depois de um final de semana de caravanas nas grandes metrópoles, com sucesso, contra o governo, a política do atual governo Jair Bolsonaro, nós fomos surpreendidos com o resultado de um boletim que o professor trouxe aqui para nós vamos comentar ele. Então foi meio que agitado, né? Agora essa história aí da cesta básica do presidente, que a gente vai desenrolar um pouquinho também. Mas fato é que no Brasil morre gente adoidado. Por dia, hoje, nós já estamos na condição de ser o país que mais tem a pandemia no seu descontrole, que mais morre gente. Na atualidade, de ontem, até os dados de ontem à noite, nós já temos 8.871.000 pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19, com 217.644 mortos, com uma média, baixou um pouquinho, de 606 mortes nas últimas 24 horas. E isso nessa confusão toda do presidente com o resultado de um boletim que é fruto de uma pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas e a Faculdade de Saúde Pública da USP, em convênio com uma ONG chamada Conectas, que inclusive ajudou a financiar, conseguiu proporcionar essa pesquisa que traz dados alarmantes. São coisas que a gente vem já falando, né, professor, há muito tempo aqui na Acorda Peão. Que não é que o governo Bolsonaro é uma anta, que eles são desprovidos de inteligência, que eles são minimalistas daquele tanto por pura ignorância, porque todo mundo é o inocentão, é o sincerão. Não, que é uma política deliberada por parte do governo federal em relação à Covid-19, né? E esse boletim trouxe esses dados muito concretos. O professor apresentou aqui para nós na Acorda Peão, e aí falou, olha, não tem como não falar, porque isso reflete uma situação que há muito tempo a gente vem conversando. Com certeza. Em relação aos direitos na pandemia, mapeamento e análises das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil, em que foi escrito pelos grupos o CPDISA, o Conexo de Direitos Humanos, e do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário, Que é o CPDISA, né? o CPDISA, e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no qual apresenta 3.049 normas, decretos, tudo que foi estabelecido. Você, numa pesquisa bem rápida, você pode obtê-lo aí a partir e também ver a questão do que é apresentado em todo este boletim, que já está no seu número 10. E vou ler para vocês a parte mais importante, do qual apresenta que o projeto de governo no qual nós nos encontramos é um projeto que priva pela economia e despreza totalmente a vida humana. Esperamos a linha do tempo em que eles apresentam ofereça uma visão de conjunto do processo que vivemos de forma fragmentada e muitas vezes confusa. Os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência
da parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem ao contrário, a sistematização de dados, ainda que incompletos em razão da falta de espaço para tantos eventos, revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo, como resultado da estratégia que, segundo o Tribunal de Contas da União, configura a opção política do centro de governo de priorizar a proteção econômica. O Brasil ultrapassou a cifra de 200 mil óbitos em janeiro de 2021, em sua maioria mortes evitáveis por meio de uma estratégia de contenção da doença, no qual depois, se você pegar lá e se ater a essa leitura, a essa abordagem, lá para o fim, para a página 45 e 48, teremos também a questão das resoluções que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal na questão da obrigatoriedade da vacina, a questão também do Brasil da criação de uma muralha, excluindo aqueles que não são nascidos aqui, ou seja, os imigrantes, e também as normas de controle, avaliação e impacto das políticas preventivas sobre a incidência e a mortalidade, divergência nos dados e na redação ao acesso às informações apresentadas no governo federal e também nos estados. Ou seja, declaradamente nós temos um presidente, nós temos um governo genocida que pode ser afirmado com todas as palavras. Lembrando que esse boletim foi construído a partir da apuração de inúmeros dados nos quais são apresentadas as notas lá, dos quais foram tiradas as informações. Mais de 100 citações foram mencionadas de todos os jornais que são apresentados no Brasil, independente de qual seja o seu posicionamento político. Porque muitas vezes o que vem a tomar campo é que é apresentado numa linha totalmente divergente, do qual foi criado esse bipartidarismo que nós encontramos no Brasil, da questão de esquerda e direita, e infelizmente hoje de extrema direita, e não é. É a apresentação da realidade do nosso país. Então, olha, dia 23, hoje nós estamos no dia 26. Então, de sexta para sábado, o ministro do STF, Lewandowski, abre um inquérito contra o ministro Pazuello para poder apurar as atitudes dele em relação ao que aconteceu em Manaus, as mortes que ocorreram em Manaus por falta de oxigênio. O que me chama, quando o professor mandou, o que eu fiz? Aí eu fui lá atrás. Então, você vai lá na internet, no Mr. Google, e põe lá, direitos na pandemia, boletim número 10. Vai cair neste documento, né, nas opções que aparecem para você. Aí você abre, você lê, é um arquivo em forma de texto, em forma PDF, você baixa esse arquivo e vai lendo. E à medida que foi lendo, foi se confirmando. Primeiro as coisas que a gente falava aqui, aí eu fico à vontade, porque inclusive a gente teve alguns embates na rádio com alguns ouvintes, na época ainda lá na TV Imprensa, dizendo que mas o presidente foi proibido pelo STF de fazer qualquer coisa por conta das ações dos estados, que o presidente não podia, e não era verdade em relação a isso. Nós fizemos esse embate e esse estudo traz isso. O que eu achei legal é que esse estudo ele faz assim, ele pega cronologicamente, tudo é facilmente verificável por qualquer pessoa que fizer uma pesquisa idônea na internet, né? Ele traz a data quando começa essa história e foi evoluindo com as datas dos decretos, com as normas, com as leis, com as ordens internas, ordem de serviço, essas coisas. E foi fazendo um paralelo entre a edição de normas, quais os ministérios que editavam normas envolvendo a questão Covid-19 e as datas, e relacionando com o terceiro fator, que é o que saía na imprensa, o que o presidente ia para a televisão falar, o que ele falava nas lives dele, né? Porque nós estamos no governo onde decisões super, hiper importantes, decisões de Estado, decisões políticas, econômicas, são feitas pelo Twitter, não pelo Diário Oficial. São feitas por live que passam no YouTube, lá dentro da casa dele, sei lá onde é aquele cenário. O
E aí foi demonstrando quais as atitudes do governo, fazendo esse comparativo, uma linha do tempo, dia após dia, mês a mês do ano de 2020, que foi desde a pandemia, do dia 6 de março até o dia 31 de dezembro. Esse relatório é fechado no dia 16 de janeiro de 2021. E como que as mortes, como que as coisas foram se encavalando e foram acontecendo no Brasil. E que a conclusão dos analistas, já apoiado pela conclusão do TCU lá em dezembro, na primeira semana de dezembro, de que todas as políticas do Jair Bolsonaro, como fala aqui, né, na apresentação, na introdução do relatório, e já resumindo a conclusão que eles chegaram, que o Tribunal de Contas da União configura a opção política do centro de governo em priorizar a proteção econômica. Ou seja, confirma-se tudo que a gente falava aqui, que era uma política deliberada para continuar o dia a dia da economia, a retomada da economia, das ações, do comércio, de bolsa, de movimento bancário, de movimentação de moeda, só que com fator, né, professor? Não tinha ninguém, as pessoas não tinham dinheiro no bolso, e quem estava em casa não tinha como ir às ruas para consumir, aí se tornou aquele caos, aí o governo não traz proteção nem ao pequeno e nem ao médio empresário, que são os setores que, de fato, no Brasil empregam pessoas, um grande número de pessoas. Depois de muita briga no Congresso, que o projeto do governo era de R$200, aí com toda aquela briga foi para 500 na votação pela Câmara de Deputados Federal. Aí o presidente falou assim, não, eu que dou a última palavra aqui, vocês querem 500, vou dar 600. Leilão com a vida do brasileiro. Fechou em R$600 por 5 meses, depois mais 4 parcelas, se não me engano, né? De R$300, e que agora em dezembro, nós já estamos aí com o noticiário do dia, dizendo não vai haver, tudo indica que não haverá a prorrogação do auxílio emergencial. Mas o que me sugere é que toda essa pesquisa, que são profissionais da saúde pública da USP, excelentes, pessoas gabaritadas com pós-doutorado, pessoas que viajaram por outros países, que conhecem outras realidades, que são os porta-vozes do SUS no mundo, porque o nosso sistema é muito bem montado, muito bem dividido, muito racionalizado, do ponto de vista da economia da saúde, no sentido de quanto dinheiro gasta na saúde, como é que vai ser mais eficiente e eficaz essa divisão de verbas, como que vai ser isso politicamente, qual trato que a gente vai ter com a sociedade. Esse pessoal é muito sério. Então, eles fizeram um estudo, eles chamam o estudo de preliminar, ou seja, está aí à disposição para quem quiser desenvolver mais, com certeza eles desenvolverão essa temática, mas revela que, de fato, o nosso governo federal tem elementos de genocídio, porque para privilegiar a atividade econômica, para fazer com que a elite política e a elite, principalmente econômica no Brasil, lucrasse 36% no ano da pandemia nas bolsas de valores, o que é um absurdo, isso é inconcebível no sistema sério, onde as pessoas têm dignidade, têm a sua vida protegida, onde o grande pacto com o Estado é que, de fato, a sociedade protejam o cidadão, tenham políticas para proteger negros, índios, crianças, mulheres, idosos. Isso tudo fica escancarado nesse estudo. E talvez esse estudo, do meu ponto de vista, tenha embasado, como eu iniciei falando, que o ministro Lewandowski do STF tenha feito abertura de inquérito para apurar a forma como o ministro Pazuello, ministro da Saúde Pazuello, se comportou na questão de Manaus, porque ainda rola aí uma investigação para saber o que aconteceu, que alguns caminhões que estavam determinados de carregamento de oxigênio para Manaus foram impedidos pelo governo federal de sair, de chegar até Manaus, porque o governo de Manaus avisou o governo federal ou ao Ministério da Saúde que estava acontecendo alguma coisa. Falou, olha, nós estamos com problema, vai acabar o oxigênio, tem problema com o contrato, nós precisamos desse suprimento de oxigênio. E o governo ficou inerte. Você, professor, concebe
uma pessoa que recebe uma notícia num papel de instituição, de ente público, assim, olha, se não chegar, vai morrer. Aí ele falou assim, ai, que pena, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ele só foi tomar uma atitude 10 dias depois. E isso sugere crime de morte, isso sugere homicídios. Isso, do ponto de vista da administração pública, é improbidade, tanto do ministro quanto do presidente, que o presidente também foi a público para falar da questão de Manaus, né? E também esse inquérito movido por esses fatos, o fato de que o Brasil continua na mesma pegada. De ontem para hoje, o governo moveu o Poder Executivo Federal assinou um decreto proibindo os sul-africanos de entrar no país, né, dizendo que eles trazem a nova cepa, né, um novo tipo de vírus, a nova mutação do Covid, a mais atual, que ela já foi identificada aqui no Brasil, que isso vem da África, ou seja, ele colocava a culpa nos venezuelanos lá no início, colocou a culpa nos chineses, fez toda essa bagunça com a China, alinhada a uma política trumpista, e agora, com esse relatório rolando por aí, com essa análise de dados preliminar, continua com essa mesma ideia, e ainda por cima, ontem, foi para a imprensa para dizer, olha, sinto muito que tem gente passando fome nesse nosso Brasil aqui, mas eu não posso fazer nada, não vai ter dinheiro. Nós não vamos prorrogar, dando a entender que não ia prorrogar o auxílio emergencial, ainda termina a frase falando assim, então, satisfeito aí? Tipo, é isso que você queria ouvir? É um governo que deliberadamente não protege a vida das pessoas. O que é apresentado com o Zygmunt Bauman, do qual nós tivemos um embate sobre a nacionalidade dele semana passada, se era francês, se era austríaco, ele é polonês, morreu em 2017. Ele tem um livro muito interessante, que tem com o título Aprendendo a Pensar com a Sociologia, em que ele fala que as pessoas têm dificuldade de aceitar que uma situação não seja efeito de ações intencionais de alguém. Ou seja, muitas vezes é difícil as pessoas terem a percepção ou terem a questão do conhecimento que é apresentado, o direcionar a determinada situação. Sim, tem pessoas identificáveis e que muitas vezes essa omissão ela passa apenas por um momento até chegar a um nível em que a necessidade e o grito pela vida ele ocorre de uma maneira mais intensa. Isso também é todo o processo do governo de tirar a responsabilidade, ou seja, de direcionar a tantos outros eventos que ocasionam a realidade, a sua obrigação, a sua submissão àquilo que tem que ser apresentado para o povo. Tem um filme muito interessante que apresenta todo este cenário, que é chamado V de Vingança, no qual tem uma parte muito interessante sobre um regime ditatorial que controla a vida das pessoas, aquilo que elas têm que perceber da realidade, em que chega em um momento, o V, que é considerado como o vingador de todo aquele sistema genocida, ele fala para uma moça a respeito da questão de que não é o povo que tem que temer o seu governo, mas o governo que tem que temer o seu povo. E muitas vezes nós adentramos a um campo que é retirado da questão do poder do povo em primeiro ter como consciência esta concepção da realidade que é marcada extremamente pela miséria, marcada pela pobreza, marcada pela fome, marcada pelo desemprego. Não que venha acontecer apenas agora, mas com certeza nós estamos numa situação tão enfática, tão atenuante, que é impossível de nós falarmos em qualquer outra coisa que não seja a respeito da necessidade enquanto cidadãos brasileiros, enquanto aqueles que realmente buscam aí aquilo que é apresentado, não no sentido de Werneck Sodré, que trabalha a questão da noção do povo, que o povo pode ser uma coisa hoje, daqui a 100 anos pode ser outra coisa, e essa construção ainda não aconteceu. Tem apenas a construção particularizada, que são dos grupos que apresentam a determinado conjunto de valores e chegam a um ponto conservador, o ponto diferenciado diante daquilo que realmente tem a ver
com a nossa realidade, com o nosso contexto. Ou seja, é impossível falarmos que somos um povo brasileiro na medida em que nós temos uma pequena parcela de ricos que são os que comandam, de certa forma, todo o governo e todos os interesses políticos, dos quais nós vemos até agora essa disputa apresentada pela presidência da Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, aqui só para ler para vocês a pérola do dia. Minutinho só. Perdi aqui, mas aonde ele fala que o governo não é responsável pela aposentadoria, o governo não é responsável por manter a vida das pessoas, por manter a economia. Na cara dura. Ó. Jair Bolsonaro reafirmou na segunda-feira que não haverá prorrogação do auxílio emergencial, alegando que o endividamento do país está no limite. A palavra é emergencial. Então, emergencial não é a vida das pessoas. O que é emergencial? Ele pergunta para o apoiador dele que faz a pergunta. Não é duradouro, não é vitalício, não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa capacidade de endividamento está no limite. Satisfeito aí? Ou seja, tá explícito, né? Tá óbvio qual é a opção do governo Jair Bolsonaro. Isso porque, gente, vamos combinar, 70 milhões de brasileiros sobreviveram nesse ano de 2020 com esse tipo de repasse de transferência de verba pública, de apoio de verba pública financeira para a sua sobrevivência, porque senão o Brasil estaria no caos. E não foi porque o governo Bolsonaro quis fazer, como eu já narrei aqui no início, todo mundo lembra a briga que foi no Congresso, a votação desse auxílio emergencial. O que ele tem feito de aprofundamento das reformas trabalhistas, né? Ele continua modificando a CLT para pior, enfraquecendo os sindicatos, levando questões que são núcleo duro da nossa Constituição, do tipo de sociedade que a gente quer, para a negociação coletiva, como, por exemplo, a questão de redução de horário de emprego, com redução de salário, redução da jornada com redução de salário, a questão das férias, fica mexendo em feriado, libera a rodo banco de horas, trata o contrato intermitente como se fosse a cereja do bolo, tudo isso precarizando cada vez mais as condições de trabalho. E a nova etapa que nós vamos ter que viver por aí são duas, que está colocado para nós aqui no Brasil. Primeiro, a gente precisa se organizar para poder combater isso tudo, para poder construir uma alternativa para esse tipo de política apresentada, imposta ao povo brasileiro. E, no segundo momento, fortalecer todo o movimento para conseguir o impeachment. Eu não era a favor do impeachment. Vou falar aqui para vocês. Eu falei, impeachment. Eu falei, tá bom, tira o Bolsonaro, põe quem? Põe a corja dele. Quem é a corja dele? Põe o Mourão, aí coloca, não tem o Mourão, é o presidente da Câmara, não tem presidente da Câmara, é o presidente do STF. Mas até chegar no STF tem que ser uma hecatombe nesse país. Mas que saída que a gente tinha? Só que com esses últimos acontecimentos de outubro para cá, principalmente agora pronunciado com essa história de Manaus, onde deliberadamente o governo optou pela morte de pessoas e impediu, ainda está em apuração, em investigação, mas tudo indica que o governo federal impediu os caminhões com oxigênio para suprir o que a White Martins não estava mais oferecendo por conta do término de contrato. Isso, gente, é genocídio, isso é morte, isso é você pensar deliberadamente como é que eu vou acabar com a vida das pessoas. Ou mesmo que você não tenha essa intenção, você assume o risco daquela atitude, daquela ação que você teve, de acontecer. Né? Então, precisa do impeachment, precisa do fora Bolsonaro, porque se ele continuar, nós não vamos ter fôlego para chegar até o final do mandato dele numa reconstrução, numa escalada de um outro projeto, de conseguir conversar com as pessoas, chegar nas pessoas, porque a falta, a carência material, do meu ponto de vista, professor, deixa a gente muito frágil, muito vulnerável. Né? Então, não adianta, a pessoa que está com fome
pessoa que está com problema de saúde, pessoa que olha para um lado não vê alternativa nenhuma, que não se vê livre no chão que pisa, na sua terra, que não se vê fazendo parte de uma sociedade, ela cai para o desespero, né? E a gente não quer que isso aconteça. Eu não quero esse país para mim, eu não quero as pessoas que eu amo sentindo esse peso nas costas. Eu não quero andar na cidade que eu nasci e ver as pessoas que são joseenses, as pessoas que vêm buscar uma vida melhor aqui, porque ninguém fica mudando de cidade, pulando de cidade, fazendo migração dentro do país ou imigrando para outro país porque acha bonitinho ficar mudando de casa. Não, as pessoas vão em busca de melhor vida, de melhores condições. E da forma como está, não dá para continuar. O brasileiro, ele está sendo espoliado. 90% da população brasileira está sendo literalmente sangrada, né? Aqui nós temos aquele tipo de capitalismo, aquele tipo de elite que só suga, suga, suga e não traz nada de volta. A gente só paga, paga, paga imposto e não tem nenhum tipo de serviço à altura do brasileiro, à altura de resolver os problemas dos brasileiros. O SUS, olha, nós só não estamos pior nessa pandemia, porque os técnicos do SUS, as pessoas de carreira que estão lá dentro do Ministério da Saúde, que produziram, que inventaram o SUS, porque o SUS foi uma grande invenção social. Demorou anos até chegar naquele modelo do SUS que surgiu na 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá no começo dos anos 80. Esse pessoal é muito compromissado e, por isso, por essa estrutura pensada por eles, o Brasil não desandou geral. Né? O presidente foi forçado por uma questão institucional não tomou decisões, mas a assumir algumas coisas, né? E o mínimo do mínimo do mínimo só foi feito por conta da existência do SUS. Não existe outra explicação. E esse relatório traz para a gente essa realidade confirmada, essa verdade. Porque não existe a verdade, olha a verdade, né? Você fala a verdade. A verdade é uma coisa que ela é vivida, ela é construída. A verdade do nosso povo é que nós temos um governo que optou, como diz o ministro da Economia, Paulo Guedes, naquela reunião do dia 22 de abril, fatídica, né? Que nós vamos ajudar só os grandes. Os pequenos e os médios não, porque isso gasta muito dinheiro, não resolve muita coisa, mas não, os grandes sim, porque os grandes têm grande rentabilidade, ou seja, o Estado que nós financiamos com o nosso imposto, prestando serviço para uma camada de 10% da população, olhe lá, não chega nem a isso. Então, como eu disse, eu não era a favor, não chamava fora Bolsonaro, porque eu dizia que saída que nós temos, qual a construção, qual que é o nosso, para o movimento social, o que está colocado para a gente agora, nesse momento de reorganização. Mas do jeito que está também não dá para ficar. Porque se ele ficar aí, é mais genocídio. Olha, com tudo isso que está acontecendo, com carreata, com o inquérito, com a briga toda pela presidência da Câmara, ele vai ainda para a imprensa e fala, olha, eu sinto muito lamento, mas isso daqui não é aposentadoria. Um governo falando isso, que recebe dinheiro para isso. Isso aqui na aposentadoria não vai ter dinheiro para ninguém. Quer dizer, tudo indica que essa é a tendência do governo. Vamos ver como é que a sociedade vai pressionar. Com uma carreata nas costas dizendo, fora Bolsonaro, nós queremos vacina. Pagando mico internacional, né, com as coisas, barbaridades que já falou para a China. Com tudo isso acontecendo, ele ainda proíbe sul-africanos de chegar no Brasil, porque eles estão trazendo Covid. Eu falei, nossa, tão... assim, sem mais nem menos, ele arruma culpados, ele cria inimigos. É um governo muito complicado. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso tudo assolando o trabalhador. Porque não é nada, não é nada. Nós temos aí Renault, Ford, Honda. Aliás, esse é um assunto que nós vamos destrinchar aqui ainda essa semana. Pretendemos destrinchar esse assunto essa semana, de como é que vão ficar os empregos no Brasil. Que tipo de mercado de trabalho que está se formando? Como que a economia brasileira poderia se reerguer? Quais são as cabeças que estão pensando isso? O que o movimento sindical está pensando a respeito disso, né? E nessa questão toda, um assunto que me toca bastante, professor, que é a questão da saúde do trabalhador. Que nesse intervalo todo,
quem está sofrendo essas consequências não é só o autônomo, a pessoa que não tem renda fixa ou que já está com um emprego super, hiper precarizado. Tem que ter 10 afazeres no dia remunerado para fazer um total mensal de R$ 1.500, ou seja, trabalha muito mais, de forma muito mais precária, para ganhar o mesmo que tinha antes ou menos, muitas das vezes. O trabalhador está sofrendo na saúde pública, está sofrendo na saúde que eu poderia chamar assim, do nosso dia a dia, das morbidades que atingem o nosso corpo, está sofrendo por falta de nutrição. O brasileiro deixou de comer carne. Gente, nós retroagimos, né? 10 anos. 10 anos, o brasileiro começou a comer iogurte. Não que o iogurte seja uma maravilha, viu? Porque eu faço campanha contra a ingestão de leite, mas assim, era um produto de consumo que você tinha acesso, começou a ter dinheiro para isso, e que agora não tem mais. Deixou de comer carne, deixou de ingerir proteínas de qualidade. Isso é muito ruim para um país como o Brasil. Então, são 70 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho, isso porque o nosso mercado de trabalho, Gustavo, tem 90 milhões. A nossa população economicamente ativa até 2019 era de 90 milhões. Desses 90, metade é informalizada, tem contrato de trabalho, tem condições de trabalhos precários. E nesse rol dos 90 milhões, 70 milhões de todos que produzem alguma coisa no Brasil sobreviveram do Bolsa Família. O Bolsa Família foi muito importante porque não tem de onde tirar renda. E insisto, isso não foi obra do governo Bolsonaro. Pelo contrário, era duzentinhos, olha lá. Mas por uma briga, uma disputa política, e aí eu devolvo a questão, já falei bastante, devolvo para você a questão dos furafilas, né? Das pessoas que ainda, nesse processo todo de vacinação... Não, gente, é de indignar. Você pensa bem, pensa. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Vamos arredondar todos os números, tá? 220 milhões de pessoas. E aí vem a vacinação com 6 milhões de doses. Coronavac, suponha que a Coronavac seja dose, eu não sei como é embalado, mas vamos fazer uma suposição aqui. Se é embalado por doses, 2 doses cada unidade é uma pessoa, são 6 milhões de pessoas. Se é embalado dose a dose, 1 a 1, você tem que dividir os 6 por 3, porque a Coronavac você toma uma agora, depois de 40 dias, 30 dias, toma a segunda dose. Então, não são 6, são 3 milhões de pessoas que terão acesso. Aí estabelece que são os médicos. Eu já fiz minha campanha aqui na vez passada. Eu acho que tem que ser o pessoal que está lidando na saúde pública com o Covid-19, os médicos, enfermeiros, toda a equipe administrativa, inclusive, e o pessoal do busão. Porque esse povo tem que dar um batalho, tem que todo dia trabalhar, pegar bondão cheio para chegar no trabalho. Eu fiz isso 25 anos da minha vida, todos os dias, ida e volta. Eu sei o que é isso, faça chuva, faça sol, se alaga, se não alaga. Olha, gente, é um horror. Então, esse é o pessoal que, para mim, do meu ponto de vista, de fato, tinha que ser vacinado no primeiro momento. Nós não temos dose nem para os profissionais da saúde. Ainda tem que encarar os fura-fila? Lembro aqui Josué de Castro, no livro A Geografia da Fome, Geografia da Fome, Dilema do Brasil, Pão ou Aço, no qual ele coloca metade da humanidade tem fome, a outra metade não dorme com medo da que tem fome. Nós também encontramos Essa uma frase obra... é célebre histórica entre o povo aí que estuda sociologia, faz história. No livro de 84 ainda coloca muita margem para a interpretação da nossa realidade hoje. E com certeza, de fato, não tem como negar que essa, não obediência, mas o seguimento a dar a questão do padrão dos grupos que foram colocados como prioritário, principalmente aqueles que trabalham na linha de frente, foram quebrados, né? Aquela lei de Gerson, é mais importante tirar vantagem de tudo, independente do que seja, que é direcionado ao campo que vive a nossa realidade, da qual também tem a questão do individualismo, no qual, se formos pegar para outros campos, apresenta a questão do privatismo, né? Melhor o privado que o público, sempre culpando o público pela sua má gestão, querendo que o público fique jogado à lógica do mercado. E dentro disso nós temos todos esses acontecimentos, principalmente naqueles lugares
nos quais deveriam privar por essa predileção aos profissionais que estão na linha de frente, como o Hospital das Clínicas, nos quais alunos que estavam fazendo o estudo à distância e professores foram lá para se vacinar. Lembrando que muitas vezes as pessoas tendem a ter uma certa calmaria porque as vacinas estão chegando. Tem um instituto muito interessante, o Infernite, do Reino Unido, que faz a questão da consultoria no campo acadêmico-científico, no qual ele apresenta que a população brasileira em outubro não chegará a ter um número de 80% de vacinados. E provavelmente esse número aí não chegará a ser concretizado nem no ano de 2022, ou seja, não tem do que se vangloriar ou do que se acalmar diante da realidade na qual nós nos encontramos, porque esse número de vacinas, principalmente agora, que o presidente tende a abrir para a questão das redes privadas para o mercado farmacêutico, no qual terá a questão da predileção pelos ricos. Ou seja, o povo do busão, todo mundo que está na linha de frente trabalhando, terá totalmente retirado aí o seu direito. Lembrando que muitas vezes nós encontramos agora também no embate quem é o grupo privilegiado. Porque nós temos de um lado a lei que quer afirmar, e até o governo, determinados grupos prioritários, sendo que aquilo que é estabelecido pela própria ciência é descartado. É um jogo de interesse dos quais nós temos até a questão da apresentação daquilo que foi colocado como garantia para que não houvesse ou não chegue a ocorrer a paralisação dos caminhoneiros no dia 1º de fevereiro. Não é questão de ser contra, é questão de ver aquilo que realmente é necessário a ser feito. De certa forma, colocar os profissionais da saúde, lembrando que todas essas vacinas não chegam nem a abranger totalmente todos os profissionais de saúde, chega perto ali dos 50%, que são aqueles que têm o contato direto, que estão trabalhando ali para a garantia da vida, que não tem a questão de um tratamento preventivo, ou seja, é inexistente, é falso, é nulo, é mentiroso este argumento de que existe tratamento preventivo para a Covid. Não existe. E dentro disso, nós temos também a questão das manifestações que vêm ocorrendo em formas de carreatas, de longas caminhadas, mesmo que isso não seja bem orientado ou bem colocado no momento no qual nós vivemos, mas temos uma manifestação fora de conformidade com aquilo que é apresentado com o governo, que é realmente a necessidade está batendo. Nunca a classe média chegou tão perto da classe pobre. E diante disso nós vemos até a questão dessas manifestações que são realizadas por aqueles que antes adoravam, colocavam como Deus o próprio representante infeliz do governo federal e que hoje é apresentado de uma forma contínua de falta de satisfação com aquilo que vem ocorrendo neste governo infeliz. Então, eu estou lendo aqui, ó, o governo Jair, isso aqui no 247, o governo Jair Bolsonaro enviou uma carta à farmacêutica inglesa AstraZeneca, na qual dá aval para que as empresas privadas brasileiras possam adquirir um lote de 33 milhões de doses de vacina contra a Covid, desde que a metade do lote seja, lógico, doado ao Sistema Único de Saúde, porque se não for doado, eu não vou comprar 15 milhões de doses. Olha as mensagens implícitas nas ações do governo. Por isso aquele estudo que foi feito pela Faculdade de Saúde Pública da USP junto com a ONG Conectas é muito relevante. E ele se confirma, como eu falei, a verdade é aquela realidade que a gente constrói junto, que é sentida e que é percebida por todos e que tem um senso comum naquela ação. Porque 33 milhões de doses, eu permito que ele compre. Se 15 milhões forem doadas, quer dizer que o Brasil tem quem forneça, né? Porque a ideia é o seguinte, é que as empresas privadas comprem vacina e vacinem seus trabalhadores antes do SUS terminar a imunização da primeira leva dos idosos.
Percebe a mensagem implícita? E só poderão comprar a vacina, as 33 milhões de doses, se metade dessas doses forem doadas ao governo, ao SUS. Doadas. Essa lógica do governo liberal. Nada contra com as doações. O que vier, se for bom, é sempre bem-vindo, desde que não tenha uma contrapartida de morte por parte da sociedade. Mas está implícito aí que é o seguinte: eu posso até comprar, gente, não tem problema nenhum, só que eu não estou afim. A mensagem do governo é esse. Esse não é o meu foco. O meu foco é guardar dinheiro para pagar títulos da dívida pública, para pagar juros da dívida pública, para pagar a financiarização do mercado dos títulos do Estado. É para isso. Não é para a saúde dos trabalhadores, não é para a saúde da população. Né? E aí, claramente, o governo se manifesta nesse sentido. E ainda admite concorrência com o SUS. Ao invés de fortalecer o SUS, que tem uma abrangência muito maior e necessária, ele aposta na liberação da compra pelo setor privado de 33 milhões de doses de vacinas. Está lá no jornal o Globo. Vamos combinar, né? A coisa só, assim, não tem outro tema, gente. Nós precisamos de uma organização e de uma reorganização das metas, do tipo de sociedade que a gente quer para combater tudo isso. E começa agora com o Fora Bolsonaro. Aglutinar forças, porque se a gente continuar com esse homem até o final, eu não sei o que vai sobrar para a gente reconstruir, porque tem algumas reconstruções, você não reconstrói. Por exemplo, natureza você não reconstrói. Ele está aí já anunciando para esse ano de 2021 o menor orçamento do Ministério do Ambiente para o combate ao desmatamento e para a proteção das matas. A saída que ele está vendo é privatizar esses grandes parques nacionais. Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, né? Agora, esse ano, ele já abre os lotes de privatização. Para 2022, entrar o ano de 2022 com tudo privatizado. E isso transfere o quê? O menor orçamento. E a gente sabe, gente, se privatizar agora, mesmo que venha um governo de frente popular, a pressão das elites é muito grande. Isso não volta atrás, isso não volta para as mãos do público, isso não volta para a mão do povo. Nós não podemos sequer permitir a privatização. Né? Ao passado, aí eu estava falando das terras da Raposa do Sol, lá no Pará, naquela situação onde, durante a briga judicial pela posse das terras, dizimaram a tribo, mataram os indígenas, e depois que eles sugaram, que o latifúndio sugou tudo de bom que a terra tinha, tirou toda a mata nativa, matou toda a fauna e flora, devolveu para os índios aquela terra vermelha, improdutiva, cansada, e um solo para ele voltar a produzir, para ele ter os nutrientes e os minerais naturais dele, que vão propiciar uma floresta, ele demora pelo menos 50 anos. Né? Ou seja, é isso que vão fazer com essas reservas, porque as reservas que nós temos nacionais não são reservas porque é bonitinho ter floresta, são reservas porque embaixo delas tem muito minério de qualidade e muita água. É igual a África, gente. A gente falar que a África é pobre, né? Eu vi um vídeo no TED, esses 20, 15 minutos que as pessoas expõem, uma ONG que faz isso e lança os vídeos. Você pode lançar lá no YouTube, TED África do Sul. Vai aparecer uma negra nigeriana falando: dizem que meu país é pobre. Fica aí a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, tudo quanto é ONG, mostrando a pobreza do povo africano e convencendo toda a sociedade ocidental de que o povo, e agora na internet mundial, de que o povo, que a África é um país pobre. Mas ela é pobre porque no seu solo, no seu subsolo e nas suas águas tem as maiores riquezas do mundo. Diamantes raros, pedras preciosas raras que foram identificadas e não foram exploradas, estão lá na África. E para poder fazer da África o quintal da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, precisa mostrar que a África é um país extremamente pobre. E esse processo nós estamos vivendo aqui no Brasil.
há muitos anos eu tive uma aula lá no Instituto de Direito Sanitário, em Campinas, e o professor falava assim para a gente, o Brasil está caminhando para a africanização. E ele não estava falando assim de uma forma pejorativa, falando mal dos africanos, dizendo, quer essa merda aí, vai ficar desse jeito. Não, ele estava falando para esse processo de expoliação de riqueza e empobrecimento da população pobre, né, que se dá quando se fala em recursos naturais, em riquezas naturais, porque o capitalismo precisa disso para fazer dinheiro, para poder pagar os acionistas lá na Bolsa, que ganham, são contratos milionários de 15, 20 milhões por ano, por exemplo, como acontece aqui no Brasil, uma população de 5% da população economicamente ativa no Brasil, os altos gerentes, os altos cargos, primeiros escalões dessas grandes empresas multinacionais e nacionais também, que se tornaram multinacionais, ganham assim. E para esse povo poder ganhar assim, nós aqui embaixo temos que viver nessa condição. Então, o Fora Bolsonaro, ele é conjuntural, ele é necessário. Eu não estou lançando aqui uma campanha, estou falando o que eu acho, mas que eu vou me engajar numa campanha Fora Bolsonaro, professor, não tenha menor dúvida. Neste momento, eu estou convencida de que eu não era, mas com os últimos acontecimentos, com o cume do que aconteceu em Manaus, eu falei assim, não dá mais. E, assim, tem que ser o Fora Bolsonaro, impeachment, porque o presidente da República no Brasil, no momento, incorre em vários crimes de impropriedade administrativa, vários crimes de responsabilidade civil e na esfera privada. Imagina, genocídio, homicídio coletivo, a gente não pode. Com certeza, são inúmeros fatores que apresentam. Aliás, eu acho que a inconformidade ela já vem sendo apresentada desde o dia dos resultados das eleições de 2018. E diante disso, nós deixamos então o dia de hoje, aí, o nosso bom dia, mandar um abraço ao Fábio lá de Campina Grande, na Paraíba, ao Robin e a Rita lá de Diadema, ao Isaías lá do Ipiranga, ao Leonardo e também a todos aqueles que nos acompanham aqui em São José dos Campos, nos acompanharão, nos verão. Refletindo um pouco mais, você também pode participar aí pelas redes sociais do nosso canal. E estamos aí para cada vez mais apresentar uma nova vertente ao trabalhador brasileiro diante da realidade no qual nos encontramos. Um bom dia a todos e até quinta-feira no mesmo horário. Bom dia a todos vocês de novo. Bom dia, Renato Bento Luiz. Melhoras para vocês. Nós queremos você aqui conosco urgente, o pai do Acorda Peão, e a todos os trabalhadores. O nosso objetivo aqui é, primeiro, saber como os trabalhadores estão pensando, como estão se movimentando, e, segundo, oferecer elementos, ter uma outra visão da situação, do que a imprensa traz, para poder fazer girar essa espiral de inteligência, essa massa cerebral toda, essa massa cinzenta, para trabalhar em prol de um projeto de solidariedade, de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, solidária, para os brasileiros e para a América Latina. Então, acorda, peão. Bom dia.